Seria este Papa o último Papa? Irmãos, o Papa Francisco adoeceu, eu creio que vocês têm acompanhado as reportagens, mas através disso surgiram algumas especulações. Se esse seria o último Papa, eu cheguei a ver um vídeo de uma mulher explicando que após esse Papa, o próximo que vi já seria o anticristo, segundo ela. E ela se baseia em Apocalipse, no capítulo 17. E é sobre esse capítulo que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Eu gostaria de fazer um vídeo curto, porque eu sei que muita gente não tem paciência de assistir um vídeo mais longo. Mas esse vídeo, irmãos, exige que seja um pouco mais longo para eu explicar certinho para vocês a palavra de Deus. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Você que gosta de aprender da palavra de Deus, eu creio que vai ficar um vídeo muito bom, bem explicativo. Então você que quer entender mais, quer aprender mais da palavra de Deus, é preciso você ter um pouquinho de paciência e ficar comigo até o final desse vídeo para você entender o que realmente a palavra de Deus diz. Eu sou o presbítero Tiago Pacheco, idealizador desse canal. Eu sou da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E se você gostar desse canal, você já deve se inscrever, ativar o sininho de notificações para você acompanhar os meus vídeos aqui e também as lives de oração. Pois bem, irmãos, então, essa mulher, ela estava explicando que em 1929 surgiu o Estado do Vaticano. E daí para cá, a partir de 1929, que é quando surgiu o Estado do Vaticano, o Papa Francisco, então, segundo ela, é o sétimo Papa. E é aí que está, em Apocalipse 17, fala de 7 reis. E após esse sétimo, viria um oitavo que seria destruído pelo Senhor. E nós vamos ler o capítulo para poder a gente comparar, porque essa explicação dela não é só dela. Eu estive pesquisando, realmente há uma interpretação nesse sentido. Porém, eu já adianto para vocês que a minha interpretação não é de acordo com essa interpretação. Eu tenho uma outra interpretação, que também não é só minha, de outros estudiosos, que parece ser mais convincente do que esta. Então, por isso que eu quero que vocês fiquem comigo, para vocês entenderem o que realmente a palavra de Deus está dizendo. Então, vamos para a Bíblia? Pega a tua Bíblia e vamos ler juntos Apocalipse capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 7. Tá bom, irmãos? Para a gente aproveitar mais o tempo, vamos ler a partir do verso 7. Depois, se vocês quiserem ler na casa de vocês desde o verso 1, fiquem à vontade. Olha, diz assim: E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. A besta também é relatada em Apocalipse 13, irmãos, quando João vê esse animal, essa fera, subindo do mar. Vamos continuar. Verso 9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Então a gente precisa entender, irmãos, que as visões em Apocalipse, a maioria delas tem um sentido alegórico, não é literal. Por exemplo, a besta tem um significado, a mulher tem um significado, nós vamos ver tudo nesse capítulo, nesse estudo, tá bom? O significado de cada um. A cidade tem um significado, os montes da cidade têm um significado. Verso 10. E são também 7... Então aqui, irmão, já começa a explicar. Olha, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Verso 9. E o verso 10. E são também 7 reis. Então, as 7 cabeças da besta têm 2 significados. Representam os 7 montes que existem na cidade. E aí está a questão. A cidade de Roma é a cidade conhecida como a cidade dos 7 montes. É o que a tal mulher do vídeo explica. Então, nesse sentido, eu concordo com ela. Nesse sentido, há uma concordância. Os 7 montes, a cidade com 7 montes está falando de
Roma. E também as 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Aqui está a questão. Esses 7 reis, eu não concordo que são papas. Por quê? Por causa dessa questão. Ela diz que agora estaria, o Papa Francisco seria o 7º. Mas vejamos, quando João teve a visão, olha, vamos ver o contexto que João estava. João disse, o anjo disse para João, né? E ele escreveu, já passaram 5 reis. Já passaram 5. E deixa eu me localizar aqui, irmãos. É o verso 10. 5 reis já caíram. Um existe. Então quer dizer que o 6º estava reinando na época de João. Então aí, qual a interpretação que se encaixa? Esses reis são verdadeiramente reis, imperadores. São os imperadores. Aqui a visão está falando de impérios, não é de papa, na minha interpretação. E aí, quem seriam então esses 5 reis? Quando a gente vai ver na história, no contemporâneo de João, era o Império Romano que estava imperando. Mas antes do Império Romano, existiram 5 impérios. Quais são? O Egito, depois a Síria, depois a Babilônia, depois da Babilônia vem o Império Medo-Persas, a Grécia, e depois da Grécia, Roma. Então, veja, irmãos, que coincide com o tempo de João. Então, Roma seria o 6º império. E aí continua o texto dizendo que, depois do 6º, o outro ainda não é vindo. Então, um existe, é o que estava, Roma. O outro não é vindo ainda. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, a gente entende que esse que vai vir depois do Império Romano, hoje não tem império, mas vai vir ainda o império do Anticristo. Aí sim, virá o império do Anticristo. Aí no verso 11 ele diz, e a besta, que era e já não é, ela também é o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Então a besta, irmãos, está falando do governo do Anticristo. A besta, ela simboliza o governo do Anticristo. E quando diz que ela era e não é mais, significa que ela vai ser destruída. Esse reinado do Anticristo vai ser destruído, não vai durar muito tempo. Vai ser destruído pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Mas, querendo ou não, esses impérios que passaram para trás já tiveram a influência do mal. Ainda que foram constituídos por Deus, mas Deus permitiu eles ser influenciados pelo mal. E virá, então, o Anticristo. O espírito do Anticristo já imperava nesses impérios. Tanto é que Roma perseguiu a igreja demais. O Império Romano perseguiu a igreja. Então, esse espírito do Anticristo já atuava. Mas vai vir um momento que ele vai mesmo reinar. Só que o seu reinado vai durar pouco tempo. E por que fala que seria o 7º e o 8º? Porque o império do Anticristo será dividido em 2 partes. 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de guerra. Então, se divide em 2. Seria o 7º e o 8º, que é o império do Anticristo. E, continuando, irmãos, aí vem a explicação, já no verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, eu entendo que aqui são 10 reis de outras nações que vão apoiar o Anticristo. Então, eles vão reinar por 1 hora, significa que eles vão reinar pouco tempo. Não vai durar muito tempo o reinado deles. Porque logo que começar a grande tribulação, passando 7 anos, Jesus volta. E aí o domínio do Anticristo vai ser derrotado. Vamos continuar para a gente entender o restante do capítulo. Esses têm o mesmo intento. Entregarão o seu poder à autoridade, à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro. O Cordeiro é quem? É o Senhor Jesus Cristo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que você que está assistindo também é um eleito e um fiel a Deus. E nós venceremos juntamente com o nosso Rei, com o Cordeiro,
que é Jesus Cristo. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então a água, irmão, simboliza povos, nações, línguas, multidões. Quando João vê no Apocalipse 13 que a besta sai do mar, significa que é um governo que vai reinar sobre nações, porque a água, o mar, representa multidões. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. E a porção desolada e nua a comerão, a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia e que dê à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, aqui o texto é claro, está explicando que a mulher simboliza a cidade. Essa cidade que está sobre os 7 montes. Então, a gente entende que é Roma, essa cidade. Então, nesse ponto, eu concordo, né, com aquela teoria que eu falei no início com vocês. Agora, irmãos, para a gente, para ficar mais explicado esse texto, eu gostaria que vocês fossem comigo a Daniel capítulo 2, porque a Bíblia explica a Bíblia, não é mesmo? E Daniel, ele revelou pelo Espírito Santo de Deus um sonho e a interpretação desse sonho que o rei Nabucodonosor teve. E esse sonho do rei Nabucodonosor está diretamente ligado a essa visão de João. Entende, irmãos? Veja que lá eu expliquei para vocês que antes do Império Romano já haviam passado 5, não é mesmo? Um deles é o Império Babilônico, na época do rei Nabucodonosor. Esse rei que teve esse sonho, e que Daniel, o profeta Daniel, interpretou, porque Daniel é um contemporâneo do rei Nabucodonosor. Daniel foi um dos que foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, e foram escravizados lá. Foi na época que a Babilônia estava imperando. Agora veja, Daniel capítulo 2, vamos ler do verso 29 em diante. Olha só o sonho que Nabucodonosor teve. Estando tu, ó rei, isso Daniel falando para ele, estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isso. Quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu se tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui, irmãos, Daniel já começa a interpretar o significado daquela estátua. Então a cabeça de ouro ele está dizendo que é o próprio rei Nabucodonosor, a qual teve o sonho. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. No caso, esse reino que se levantou depois de Nabucodonosor foi o Império Medo-Persas, no caso representado pela parte de prata na estátua. Um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra.
esse reino de metal, então, vem a ser o Império Grego. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste, dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Esse reino, irmãos, esse último, ele já é o Império Romano, que veio depois do Império Grego. E realmente o Império Romano foi dividido em dois. Foi dividido em duas partes, o Império do Oriente e do Ocidente. Então, se cumpre exatamente conforme Daniel havia interpretado o sonho do rei. Verso 42. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte o reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias desses reis, olha o verso 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Então, irmãos, né, depois de tudo isso vem o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que a interpretação de Daniel vai na mesma linha da visão de João. Considerando que aqui ele fala de 4 reis até Roma. Por quê? Porque os outros 2 ficaram antes de Nabucodonosor. Então a visão de Daniel era, a visão, no caso sônico que Nabucodonosor teve, contava de Nabucodonosor para frente. Para trás já tinha ficado Egito e Assíria. Então, por isso que ele não menciona. Já no Apocalipse, já fala dos 5 reis que já tinham passado e um que estava, porque João já estava na época do Império Romano. Entende, irmãos? Então, há essa diferença. Mas a interpretação é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Deus abençoe grandemente a tua vida. Que Deus abençoe também o Papa, que ele tenha muitos e muitos anos de vida. Mas a interpretação da palavra é essa. E vamos juntos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique com Deus.